Jojo é meu segundo anime favorito, mas apesar disso, tenho que reconhecer uma coisa: ele é muito superestimado. A forma como as pessoas enxergam alguns personagens como Shotaro e Dio serem capazes de finalizar qualquer um é extremamente errônea. Apesar disso, o vídeo não tem nada a ver com isso. O que eu pretendo aqui é mostrar como a velocidade em Jojo é, apesar de tudo, extremamente subestimada. E vocês vão ver nesse vídeo a quantidade de feitos e citações que são constantemente ignorados ou distorcidos pela própria fandom, e vou explicar apropriadamente. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para me apoiar a continuar fazendo vídeos como esse. Sempre trago as análises mais sinceras possíveis. E vamos começar. A velocidade sempre se mostrou um destaque para eles. Muita gente ainda subestima muito, falando que o Star Platinum tem a velocidade da luz, mas temos feitos nesse nível muito antes disso. Na parte 2 de Jojo é introduzida a Pedra Aja, que é uma pedra preciosa perfeita procurada pelos Homens do Pilar e o dispositivo principal da trama dessa temporada. Disse que a pedra é capaz de absorver a luz e refratá-la 1 milhão de vezes, que então emite como um feixe semelhante a um laser, e em conjunto com a máscara de pedra, permitiria aos Homens do Pilar desbloquear todo o seu potencial, removendo todas as fraquezas, incluindo a incapacidade de resistir à luz solar. O ponto importante aqui é que ele dispara a luz refratada várias vezes em forma de laser, ou seja, o projétil tem a velocidade da luz por ser literalmente luz natural absorvida diretamente do Sol. No mangá, podemos ver que isso é verídico, já que a pedra refrata diretamente a luz solar, e como vocês já devem saber, a luz possui uma velocidade constante de quase 300 milhões de metros por segundo, e o importante é que o Joseph e o César se esquivaram a queima-roupa de um ataque de laser. Ou seja, na parte 2 de Jojo já tínhamos feitos na velocidade da luz por parte dos protagonistas, com cálculos alcançando o valor de 2 vezes a velocidade da luz, lembrando que isso é apenas velocidade de reação e combate, mas não velocidade de viagem. Então não tente desvalidar o feito, com argumentos como Cars não sendo capaz de acompanhar um avião, quando isso se trata de velocidade de viagem e obviamente ele não alcançava a velocidade da luz nesse aspecto, mas sim como velocidade de combate, já que o segundo feito que vemos é dele próprio. Strohan disparou um raio ultravioleta em uma distância extremamente próxima de Cars, que levantou as mãos na tentativa de bloquear os raios a queima-roupa. Para quem não sabe, raios ultravioleta, assim como qualquer forma de radiação eletromagnética, também viaja na velocidade da luz. E ainda por cima, o ataque vem de uma fonte de luz realista e científica, tornando óbvio que esse ataque também possuía a velocidade da luz, sendo bom reparar que o feixe estava bem na frente de seu rosto, e no painel seguinte, perfurou suas mãos. Isso mostra que ele levantou as mãos na tentativa de se defender do laser em um intervalo de tempo ridículo, tudo quando a luz estava a apenas alguns centímetros de seu rosto. Por conta do feito ser extremamente absurdo, foram realizados cálculos, dando um valor impressionante de 40 vezes a velocidade da luz, que é mais do que justo considerando a distância na qual o Cars moveu o braço em uma distância muito curta do raio violeta após ter sido disparado. Como o Joseph e Caesar são capazes de acompanhar o Cars, eles obviamente também alcançam tal velocidade, sendo escalados ao cálculo e vice-versa, mostrando como o nível de velocidade de Jojo é absurdo desde o início, antes mesmo da existência dos stands. Bom, agora vamos falar dos maiores feitos, que acontecem na parte 3 de Jojo, entre o capítulo 31 a 32. Muita gente discorda desse feito por motivos falhos, então eu vou tentar explicar o contexto e tentar mostrar como é um feito extremamente concreto. Polnareff afirma que o stand inimigo está indo de espelho para espelho, viajando por reflexos, e o Kakyoin conclui que o stand usa luz, e a verdadeira natureza desse stand é agir como luz. Polnareff explica que o stand se move na velocidade da luz, e isso é mais rápido do que qualquer pessoa pode ver, e por isso precisava traçar a trajetória dele. O problema é que interpretam que o Silver Chariot não tem velocidade maior do que a da luz por conta dessa citação, o que contradiz os feitos que eu mostrei e vou mostrar agora, mas isso não só é contradito nessa luta, como uma interpretação errada, pois apesar do Polnareff não conseguir acompanhar com os olhos a velocidade do stand inimigo, o Silver Chariot demonstrou uma velocidade muito superior ao mesmo. Reparem nesse momento. Basicamente, o Kakyoin joga uma moeda para cima e faz uma multidão olhar para ela. O stand inimigo estava dentro do reflexo de um dos olhos dessa pessoa e a intenção era fazer fechar os olhos, forçando ele a sair do reflexo e ir para a moeda, que é a última superfície reflexiva que estava aparecendo.
Se repararem nesse quadro, após o olho ser fechado, o stand já tinha começado a se mover na velocidade da luz em direção à moeda. Isso é um fato, ele estava a poucos centímetros de atingir a moeda, porém, o Polnareff invoca o Silver Chariot e faz ele atingir o stand antes de chegar até a moeda. Ou seja, o Silver Chariot percorreu uma distância muito maior do que a própria luz, pois a própria luz já estava extremamente próxima da moeda, e ele ainda não tinha invocado o stand. Então o stand precisou voar até lá, mover o braço e cortar o inimigo antes de percorrer uma curta distância. Por conta de tudo que eu expliquei, esse feito foi calculado e obteve um resultado de 1488 vezes a velocidade da luz. E vou deixar todas as scans e links dos cálculos no server do Discord, que tem um fórum específico que eu sempre deixo todo o conteúdo dos vídeos para quem quiser ver. E vou deixar o link nos comentários. Esse valor pode parecer muito alto, mas a questão é que o feito em si é muito alto. Por cálculo, o Silver Chariot percorreu mais de 7 metros até o stand, enquanto a luz percorria pouco mais de 4 milímetros, calculados através do tamanho dessa moeda em específico, que é de 18 milímetros. Então realmente esse valor está certo, ou seja, o Silver Chariot percorreu uma distância de 7 metros antes da velocidade da luz percorrer 5 milímetros. Eu sei que alguns podem estar pensando que esses são valores altos demais para o Polnareff e até tentar procurar antifeitos, como dizer, ah, mas ele não reagiu nem a X personagem e você quer dizer que ele tem 1400 vezes a velocidade da luz? Bom, nesse caso só escala o personagem que foi superior a ele, mas enfim, o que eu quero dizer é que esse feito é consistente, tanto por conta do Silver Chariot ser muito superior ao Joseph, que como eu mostrei, tem velocidade de 40 vezes a velocidade da luz por reagir ao Cars, quanto por literalmente ter reagido à luz na parte 3. O Silver Chariot conseguiu bloquear raios de luz do Sol disparados do stand The Sun, que obviamente é luz natural, já que vem diretamente do próprio Sol, além do fato de refletirem na espada como luz real e serem descritos como raios laser pelo Joseph. Então sim, já temos 4 feitos em relação a reagir a ataques na velocidade da luz até o momento, tornando a escala dos personagens extremamente consistente, e qualquer personagem que reage ao Silver Chariot com armadura já possui 1488 vezes a velocidade da luz como velocidade de reação e combate. Agora vamos avançar até a parte 6 de Jojo, onde é declarado que o Star Platinum ultrapassa a velocidade da luz, ou seja, ele não só alcança essa velocidade por escalar o Polnareff, que bateu de frente com ele em termos de velocidade, quanto é declarado pelo próprio Araki possuir uma velocidade maior do que a da luz. Algumas pessoas podem argumentar que essa declaração se refere ao time stop, que supostamente seria na velocidade da luz, o que não poderia estar mais errado fisicamente. Parar o tempo não aumenta sua velocidade, é o oposto. Isso desacelera tudo ao seu redor até uma paralisação literal, enquanto você ainda é capaz de se mover. Então o tempo de parada é uma velocidade infinita. Peço que não interpretem errado. Eu não estou falando que o Jotaro tem velocidade infinita. Parar o tempo é um hacks dele, e por isso ele consegue se mover no tempo parado. Não porque tem velocidade infinita, e sim porque ele é imune à habilidade. A questão é que durante o tempo parado, esse é um movimento de velocidade infinita. Para entender, isso é simples. Quanto menor o período de tempo que você se move, maior a velocidade. Ou seja, percorrer 1 metro em 1 segundo é muito mais rápido do que percorrer em 10 segundos. Mas podemos ir diminuindo para centésimos, milésimos, até a velocidade necessária para se mover nesse tempo se torna cada vez maior, até chegarmos em tempo zero. Nesse ponto, não é possível se mover com qualquer velocidade finita, ou seja, time stop é equivalente à velocidade infinita, apesar de obviamente ser um hacks e não um feito de velocidade. Mas enfim, o ponto é que o time stop não é velocidade da luz, e aqui já temos 5 feitos e declarações para tornar consistente essa velocidade. Dito isso, vamos para o próximo feito, voltando até a parte 4. Primeiramente, Okuyasu lutou contra a Red Hot Chili Pepper e acabou tendo a mão cortada. O stand agarra seu corpo e o leva até os fios elétricos, após transformá-lo em velocidade, e foge. Como já foi declarado pelo Koichi, esse stand se move na velocidade da luz, dentro dos fios elétricos, sendo dito no mangá original em japonês. Ele está escapando para linhas de energia subterrâneas por uma margem mínima. E esse cara dentro das linhas de energia é igual à velocidade da luz. Somente Jotaro, o único que consegue acompanhar a velocidade da luz. Apesar de ser dito que o Jotaro pode acompanhar, isso vai contra os feitos de Josuke, já que o Crazy Diamond demonstrou ser equiparável ao Star Platinum em termos de velocidade, forçando o Jotaro a usar o time stop logo no início da parte 4, e realizou um feito acima da velocidade da luz que eu vou elaborar agora. Yusuke usa sua habilidade para regenerar o corpo de Okuyasu e recuperá-lo antes de Red Hot Chili Pepper possa escapar.
A velocidade da luz é capaz de dar uma volta na Terra 7 vezes por segundo, e ainda assim, o Josuke conseguiu reagir e regenerar o corpo do Kuyasu antes que o Red Hot Chili Pepper pudesse alcançar a torre elétrica mais próxima, e isso foi feito casualmente. O Josuke conseguiu continuar conversando com o Jotaro antes mesmo de perceber que poderia ter trazido o Kuyasu de volta, um feito acima da velocidade da luz bem sólido. Além disso, Koichi se mostra capaz de ver o stand, mostrando que ele também possui reações na velocidade da luz ou próximas disso. Caso contrário, ele não saberia que o mesmo se move na velocidade da luz, apenas observando ele se mover. Mas por que o Josuke não seria capaz de acompanhar o inimigo ou rastrear seus movimentos? Bom, você se lembra da luta do Josuke com o Toyohiro dentro do Superfly? Toyohiro afirmou que Josuke pode definitivamente reagir e desviar das balas de energia do Superfly, mas como ele não sabe de onde ele irá atacar, fica muito mais difícil. É exatamente isso que está acontecendo nessa luta. Ele se move no subsolo e ataca ele de diferentes ângulos, e o Josuke não sabe de onde os ataques virão. Sendo assim, vamos à conclusão. Joseph, Caesar, Cars e personagens escaláveis a ele alcançam uma velocidade FTL+. Jotaro, Polnareff, Jill e todos os personagens e vilões da parte 3 que poderão acompanhar um deles possuem velocidade MFTL+, com escala ao feito do Silver Chariot. Na parte 4, temos o Josuke, que é equiparável ao Star Platinum, junto com o Kira e os demais personagens que poderão acompanhar o Jotaro, Josuke ou Kira. Na parte 5, o Diávolo pode acompanhar o Silver Chariot e também é escalado juntamente do Diorno, mas agora vamos falar sobre a velocidade do Golden Experience Hacking. Eu vou tentar deixar o mais claro possível, pois nas outras vezes que eu expliquei esse ponto, foi interpretado erroneamente com pessoas achando que eu disse que o Notorious Big, por exemplo, tem velocidade infinita por conta dos status, mas esse não é o ponto. Observem que o Made in Heaven e o Notorious Big possuem o símbolo do infinito em velocidade. O ponto não é se eles possuem velocidade infinita. O Notorious Big não tem e apenas aumenta infinitamente, mas a questão é que no momento não importam esses stands. Eu não vou dizer que o Golden Experience Hacking escala ao infinito do Made in Heaven. A questão é o sistema de medição dos stands. Antes de tudo, vamos ler o que é dito a respeito dos status nulos dele. A habilidade de hacking selecionada pela flecha é impossível de ser comparada com os stands existentes e a barra de medição. Mesmo Diorno, o corpo principal, não se importa com o poder que faz toda a força de vontade desaparecer. Ou seja, ele não pode ser comparado com os stands existentes, mas o ponto é o que vem depois disso, a barra de medição. Como eu mostrei, o sistema de medição pode medir o infinito. Novamente, não importa a velocidade do Notorious Big e do Made in Heaven. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, ah, mas esses stands não têm velocidade infinita literal, então o GR também não tem. A questão é que meu argumento não é esses dois stands, e sim o sistema de medição, pois o mesmo consegue medir o infinito. Ou seja, caso o Diorno possuísse qualquer velocidade finita ou infinita, ele receberia uma classificação, como o P, A ou infinito. Apesar disso, é afirmado que ele não pode ser mensurado pelo sistema de medição, ou seja, o símbolo de infinito não pode ser adicionado nele porque a velocidade dele é muito maior. Ele não pode ser medido por um sistema que chega até o infinito. Resumindo, o Golden Experience Hacking tem uma velocidade pelo menos infinita, já que não sabemos o quão acima disso ele está. Só para esclarecer uma coisa, o feito de se mover no tempo apagado não upa velocidade. Para calcular a velocidade, utiliza-se a fórmula velocidade igual a distância dividido pelo tempo, e quando o tempo é zero, o tempo parado, o tempo ainda existe, mas está parado. Ou seja, é possível usar a fórmula, mas é necessário usar uma velocidade infinita para se mover. Ao contrário disso, quando o tempo não existe, não é possível aplicar a fórmula, já que não possui um dos valores, tornando o tempo não aplicável. Apesar disso, nesse contexto onde já temos uma declaração de velocidade infinita, como eu expliquei, podemos enxergar isso como um apoio do autor. O Diorno não se moveu, e nem o stand, mas ele consegue manter a consciência mesmo com o espaço-tempo apagado. E isso parece ser um apoio para mostrar que ele possui velocidade infinita, e por isso ele pode reagir e retornar ao zero em qualquer situação. Obviamente isso não escala ninguém, já que o Golden Experience Hacking está acima de todos os stands da parte 5 de Jojo. Então, vamos ao próximo personagem que eu vou abordar, que é o Pucci com seu Made in Heaven. Bom, na descrição do stand é dito que ele possui velocidade infinita, mas até aí daria para argumentar que é infinito potencial e não infinito atual. O infinito potencial é a ideia de algo que continua para sempre, sem nunca chegar a um fim. É um processo que nunca termina. Por exemplo, contar os números. Quando você conta 1, 2, 3, 4, você pode continuar contando para sempre, sempre adicionando mais um número.
Ao contrário disso, o infinito atual é a ideia de algo que já é infinito, completo e existe como um todo. É uma coleção infinita que já está pronta. Por exemplo, o conjunto de todos os números naturais. O conjunto de todos os números, 1, 2, 3, 4, já existe como um conjunto infinito. Ou seja, velocidade infinita seria um infinito atual, como a velocidade do Golden Experience Hacking, enquanto a velocidade do Made in Heaven é argumentada para ser um infinito potencial, uma velocidade que aumenta infinitamente, mas sempre ao valor finito, como por exemplo a evolução do Saitama, evolui infinitamente, o que significa que é necessário tempo infinito para alcançar velocidade infinita. Ou seja, quem possui velocidade ou evolução infinita potencial nunca alcança o infinito. Bom, sabemos que o Pucci é dito ter velocidade infinita no mangá, mas isso pode se tratar de um infinito potencial, já que ele aumenta a velocidade infinitamente. Mais especificamente, ele acelera o universo, e não ele mesmo, mas é na mesma na nossa análise. O problema é que essa ideia é errônea, pois é mostrado que ele começa em uma velocidade finita, vai aumentando em valores finitos, sua própria velocidade, mas ele chega em um momento que ele acelera o tempo para infinito. Ou seja, o tempo se torna de fato um infinito atual nesse momento, o que significa que chega um momento que o Pucci atinge velocidade infinita, e esse momento é antes do colapso do universo. Resumindo, apesar do Pucci começar acelerando o universo de forma finita, depois de algum tempo, ele muda totalmente, pois chega um ponto que o universo é acelerado ao infinito antes de resetar. Agora vamos falar dos instantes da parte 7 e 8. Bom, a verdade é que não tem tantos feitos de velocidade nessas duas partes, mas por sorte, podemos escalar diretamente as contrapartes dos stands. Por exemplo, o Diego Brando tem o The World, o mesmo stand do Dio, é exatamente o mesmo stand com os mesmos status e a mesma descrição, ou seja, ele escala aos feitos do Jotaro e Dio e alcança a mesma velocidade deles. Da mesma forma, Johnny, Gyro e Valentine escalam ao The World e ao feito do Polnareff, ou seja, mesmo com alguns tendo uma leve discrepância entre eles, todos eles se mantêm por volta do feito realizado pelo Polnareff na parte 3 e atingem essa velocidade. Em contraponto, Tusk Ato 4 escala muito acima, chegando a ter velocidade infinita, e eu vou explicar isso agora, mas para ser bem sincero, essa é a velocidade mais variável. Na minha opinião, todas as anteriores são extremamente concretas, é difícil negar, mas a velocidade infinita do Tusk dá para interpretar de outra forma. Na minha visão, ele tem velocidade infinita, e eu vou explicar tanto os argumentos quanto os contra-argumentos para isso. Diego Brando, da mesma forma que Dio, pode parar o tempo com The World. Eu já fiz um vídeo explicando isso, mas muita gente não entendeu, então eu vou explicar da forma mais detalhada e básica possível para vocês entenderem por que se mover no tempo parado resulta em velocidade infinita. O conceito da velocidade infinita é ser capaz de viajar qualquer distância finita em tempo zero, ou mover uma distância infinita em um período de tempo finito. Isso é o básico. Quando o tempo está parado, significa tempo zero, como eu expliquei antes no vídeo sobre o time stop do Jotaro, pois é como se o tempo fosse desacelerado infinitamente, com os números diminuindo até chegar em zero, e aplicando a fórmula da velocidade, é necessário possuir velocidade infinita para se mover em tempo zero. Esse não é o caso do Jotaro, Dio e Diego, pois eles são usuários da habilidade, ou seja, eles têm resistência ao time stop, ao contrário do Johnny, que consegue se mover por conta da velocidade infinita. Algumas pessoas se confundem porque na Versus Battle é dito que vazios atemporais não upam velocidade, tendo dito o seguinte texto: vazios atemporais, ou seja, áreas dentro de um cenário que não tem tempo ou existem fora do fluxo do tempo, não podem ser usadas para conceder velocidade infinita. Pode-se ficar tentando aplicar a fórmula velocidade igual a distância dividida pelo tempo e dizer que o tempo é igual a zero nessa situação. Portanto, mover-se através desse tipo de vazio deve resultar em velocidade infinita. Porém, um vazio atemporal, o tempo não existe, tornando o tempo igual a não aplicável. Isso se refere a lugares que não possuem fluxo temporal, o que de fato não tem motivos para upar velocidade, ao contrário de quando falamos de tempo parado, ou seja, tempo zero, que aí sim é necessário possuir velocidade infinita para ser capaz de se mover, já que como o tempo é zero, apenas velocidade infinita poderia funcionar a fórmula sem ser dividida e chegar em zero. Uma última explicação para quem não entendeu o porquê de se mover em tempo zero resulta em velocidade infinita. Vamos pegar a fórmula da distância, que a distância é igual a velocidade vezes tempo, e se o tempo é zero, não importa qual seja a velocidade finita. Se for multiplicada por zero, vai dar zero. Ou seja, é impossível realizar um movimento em tempo zero, a menos que possua uma velocidade infinita, pois assim, a fórmula resultaria em um número indefinido.
daria para se contra-argumentar que ele pode se mover no tempo parado por conta da rotação infinita ser a gravidade, mas a questão é que a principal propriedade que faz ele possuir velocidade infinita é o fato de possuir energia rotacional infinita, então se mover no tempo parado é um apoio concreto. Isso escala tanto Johnny quanto Gyro. A questão é que isso é apenas velocidade de ataque com o uso da rotação infinita. Sem isso, eles possuem velocidade apenas MFTL+, ou seja, é possível dar blitz nele antes deles conseguirem apontar e disparar a rotação infinita. Mas após o disparo, realmente não dá mais, a menos que possua velocidade infinita ou imensurável. Para finalizar o vídeo, na parte 8 temos o Gap, com seu Soft and Wet, que é resultado de uma troca equivalente com uma contraparte do Killer Queen, que também chega nessa mesma escala de velocidade MFTL+, e Polnareff, também escalando todos os vilões que puderam acompanhar o stand de velocidade. Tentei abordar tudo sobre a velocidade dos Jojos. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, e nos vemos em um próximo vídeo.